amigos das artes. Então, se vocês chegaram até aqui, até essa quinta parte dessa aula prática com 2 pigmentos de pintura a óleo sobre tela, é porque você está interessado em aprender em pintura, na técnica, no conhecimento dessa complexa e flexível, versátil técnica de pintura que é a pintura a óleo. E com esses materiais que eu usei, qualquer um pode fazer uma pintura a óleo, porque nós precisamos de somente 2 pigmentos que eu usei aqui. Um azul ultramar e um vermelho óxido, ou Burned Sienna, né? Então a tinta importada normalmente é vendida como Burned Sienna. Não é necessário ter tinta importada, ok? Vocês podem fazer um exercício com as tintas nacionais também, que são todas de linha estudante, mas são boas, dá para praticar, dá para evoluir muito, dá para aprender muito. E os pincéis que eu utilizei, justamente para facilitar, para dar acessibilidade ao exercício de vocês e estimulá-los. É muito importante fazer pintura, é muito importante fazer arte. Então, julgue você o que você considera o belo na sua vida, o interessante, o construtivo, o desenvolvimento que você pode ter e faça arte. Se você gosta de pintar flores, pinte flores. Se quer pintar paisagem, pinte paisagem. Se quer ter uma pintura criativa, faça. Se você gosta de abstrato, procure compreender um pouco dos conceitos e abstrair as formas, né? Passar do figurativo para o abstrato. Mas faça. Procure conhecimento, procure pesquisar, frequentar um ateliê na sua cidade, no seu bairro, adquirir cursos online com professores responsáveis e que vêm trabalhando e ensinando de uma forma honesta e lúcida, né? Então convido-os a assistir os meus cursos, a participar, a fazer parte do canal, inscreva-se, dê um like, isso é muito importante. E falando dos materiais, voltando aos materiais, eu utilizei nesse vídeo pincéis em estado avançado já de preservação. Justamente eu não estou valorizando a excelência da pincelada, pois nós estamos na primeira etapa da pintura. E eu também não fiz questão de preparar a tela com gesso acrílico, nada disso. Então eu tenho uma tela aqui de tecido de algodão, é esse tipo de tela que encontramos nas lojas de materiais que são vendidas já montadas nos chassis, com as medidas padrões, aquela medida 20 por 30, 30 por 40, 40 por 50, essa coisa toda. Tem algumas medidas quebradas nas telas menores, né? Então vocês podem fazer esse tipo de exercício com facilidade em qualquer lugar do Brasil, praticamente, ou do mundo, né? Então, essa tela, eu não passei gesso acrílico, então ela já vem preparada, claro, da indústria, da fábrica, e pronta para pintarmos, né? É claro que se eu passar uma camadinha de gesso acrílico com uma trincha, que inclusive é um pincelzinho que vocês podem usar, que vendem nas casas de material de construção para pintar portão, sabe? Para pintar grade, janela. Esses pincelzinhos muitas vezes são muito eficientes para fazer essa primeira etapa, essa mancha inicial, tá? E esses pincéis aqui, vocês perceberam ao longo dos vídeos, ao longo da aula, que eu não fiz uma pincelada de excelência, com tinta esparramada, né, com perfeição. Não, uma pincelada realmente esfregada, de distribuição de tinta. Um exercício que todos vocês podem fazer. É um exercício para iniciantes, para começar a conhecer a pintura a óleo, a técnica, o desenvolvimento monocromático, nesse caso bicromático, com 2 pigmentos, né? Um pigmento quente e um pigmento frio. Quente por quê? Vermelho, derivado das cores do sol. Frio por quê? Azul, derivado das cores da sombra, né? Então as cores frias são os azuis e os verdes são mais quentes do que os azuis, porque o verde é a mistura do azul com o amarelo, e o amarelo já é proveniente de uma cor quente, derivado da cor do sol, ok? Então, o desenvolvimento com essas 2 tonalidades pode nos levar a realizações, a estudo, a aprofundamento dos nossos conhecimentos e da nossa técnica, e principalmente do nosso desejo de evoluir. Então, para evoluir, mão na massa, peguem os pincéis, peguem os pigmentos, a tela,
O que vocês tiverem em casa pode usar Eucatex, MDF, madeira, passa um gesso acrílico em cima e vamos pintar. Né? Pintar é um exercício orgânico, é um exercício que faz bem para as nossas vidas, para a nossa alma, para o nosso coração. Traz satisfação. O desenvolvimento tem percurso de angústia? É óbvio que tem. Né? Nós ficamos angustiados também por querer progredir, porque falar, puxa, a pessoa consegue fazer isso com tanta facilidade? Sim, faz com tanta facilidade porque está fazendo há anos, às vezes há décadas. Então, não precisa de décadas para evoluir na pintura. Em poucos meses, fazendo e praticando, nós já temos resultado, um resultado satisfatório, muito legal, que faz bem para a gente. Então, a angústia faz parte do processo, como faz parte de qualquer processo evolutivo vital e orgânico, ok? Então, se alguém oferecer para você alguma coisa que você vai aprender outra língua, vai aprender a pintar, vai aprender a fotografar em meia hora, em 2 aulas, esquece. Isso é vender terreno no mar. Não existe. Os conhecimentos e a evolução é gradativa e mediante a prática. Então, quanto mais você praticar, se envolver e se entregar ao estudo, ao ensino, melhor. Então, procure um educador, procure um bom professor, uma boa professora que vai lhe auxiliar no seu desenvolvimento. Né? O meu ateliê está de portas abertas, está de telas abertas, né? Nos cursos online, em tudo que eu tenho para oferecer, e aula presencial também. Eu estou em São Paulo, na região da Pompeia, então estou à disposição para passar o conhecimento que eu tenho para vocês. Tá? Então, adeque a sua vontade, a sua possibilidade a tudo o que é oferecido hoje, e temos muita oferta, tá bem? Mas não deixe de procurar um professor, um bom ateliê, onde você pode se desenvolver e ter realizações pessoais de desenvolver o seu sonho de pintar, ok? Então, estamos aqui com o trabalho finalizado. A única coisa que eu gostaria de fazer é um reflexo dessa árvore aqui, para terminar esse trabalho. Então, eu vou pegar um pouquinho de terra, um pouquinho de azul ultramar, né? Bem pouquinho, vou diluir. Eu estou usando aqui, como eu falei nos vídeos anteriores, o diluente Eco, né? Ou Ecosolve. É uma essência mineral de terebentina, mas com odores reduzidos, né? Então fica mais tranquilo de pintar, né? Não fica aquele cheiro forte da terebentina e tal. Tem gente que gosta desse cheiro. Mas essas resinas, se usadas em grande quantidade, em telas muito grandes, em ambiente muito fechado, é tóxico, né? Então pode dar uma dor de cabeça e tal. Não vai causar grandes malefícios, não. O que poderia causar malefício são os pós dos pigmentos e poucos pigmentos. Então a pintura a óleo, não se preocupe nesse aspecto de saúde, porque é uma pintura muito segura, tá? Só a terebentina, isso daí. Se vocês forem pintar e usar grandes quantidades num quadro, um quadro muito grande, deixa a janela aberta, deixa arejado, né? Pinte aonde estiver arejado. E procure sempre uma iluminação que misture uma luz quente e uma luz fria, ok? É interessante porque vai aproximar um pouco da luz natural. Só a luz fria, aquela luz branca, pode trazer muita claridade e a gente começa a alterar, modificar as nossas cores. E só a luz quente, trazer muito calor, a gente pode colocar muito branco e esfriar um pouco a pintura, tá? Então, a mistura das duas iluminações é mais interessante para se fazer a pintura de cavalete, tá? E o cavalete também, quanto mais reto ele tiver, melhor. Porque se ele estiver muito inclinado, a luz faz muito reflexo. E como a gente está pintando com solvente ou óleo de linhaça misturado no solvente, a pintura fica um pouco brilhante enquanto a gente está fazendo. Isso faz reflexo, tá? O reflexo não é interessante para analisarmos o movimento que estamos fazendo. Então, essa questão da pincelada foi bem à vontade, numa tela acessível, que tem em todo lugar, que vocês encontram. Pigmentos que vocês podem encontrar também, somente 2 pigmentos. Pode-se fazer esses exercícios somente com um pigmento, pode-se fazer com preto e branco. Então, o bicromático, vocês podem utilizar diversas cores para fazer, né? E o monocromático também. O importante é perceber e detectar os valores, né? O mais claro, os meios tons e o mais escuro. Então, e colocar adequadamente em cada local esses valores, tá? Então, só para terminar aqui,
eu vou fazer aqui um pequeno reflexo do tronco dessa árvore e eu vou deixar aqui, nesse caso, porque olha, vocês reparem que na fotografia aqui é escuro, né? Mas eu vou deixar claro aqui, porque aqui atrás existe um espaço bem mais claro, né? Aqui é bem mais claro, então eu vou deixar refletido isso, só fazer uma manchinha a mais, referente aqui a essa... Eu vou diluir bem a cor, olha, percebam. Vou limpar um pouco o pincel para ficar pouca tinta no pincel, para conseguir fazer uma sujeirinha aqui leve, para que não vá fazer uma competição com esse escuro aqui, que seria o reflexo aqui do volume dessa árvore, ok? Aqui também eu posso fazer um pouquinho, que seria referente ao reflexo desse gramado aqui, né, desse barranquinho. Então percebam como eu estou esfregando o pincel na tela mesmo, de uma forma bem à vontade, bem descontraída. Não estou falando nesse trabalho de técnica de pincelada. Existem muitas maneiras de fazermos a pincelada, existem muitas formas de se trabalhar técnica de pincelada, existem muitas formas e características de qualidade de pincéis, de cerdas. Então, pincéis de cerdas duras, pincéis de cerdas semi-macias, pincéis de cerdas macias. Então, cada tipo de pincel e de cerda tem a sua adequação na pintura a óleo. E deve ser, evidentemente, condizente com a especificidade da superfície que vocês estão usando. Então, por exemplo, se vocês têm uma tela bastante cru, áspera, não tem necessidade de usar um pincel, por exemplo, de pelo de Marta, que é muito caro, e para acabamentos, numa superfície mais bem resolvida, ou numa tela bem preparada com gesso acrílico, bem lisinha, ou numa tela de ninho, tá? Que é mais fina, mais delicada também, e mais cara, evidentemente. Então a adequação de material é uma coisa importante. Esse trabalho não é para fazer uma sofisticação, e sim um aprendizado num material de base, que nos dê base de evolução e de conhecimento de materiais também. Então eu estou muito à vontade, ok? Não estou tendo pinceladas específicas, pinceladas com pincel chato, com técnica sofisticada e tal, nada disso. É um trabalho para expor a facilitação de uma mancha inicial, sem muita preocupação, ok? É um trabalho de desenvolvimento inicial. Aqui também posso fazer um reflexo dessa ponta desse barranquinho aqui. Então percebam como só o fato de esfregar o pincel na tela já me traz esse efeito aqui, tá bom? Percebam que eu não pus nada no céu, não coloquei nada no céu. O céu está com a cor do fundo, a cor natural da tela, que é branco. E assim vou deixar. Porque, na verdade, é uma distribuição de valores. O céu não tem valores aqui. E é um espaço muito pequeno para eu colocar nuvens. Então, não tem porquê. Eu vou colocar nuvem aqui, tem um monte de galho na frente e tal. A colocação de cada elemento numa pintura, num espaço bidimensional, também é muito importante. Uma pintura é feita de figuras geométricas. Então nós encontramos figuras geométricas aqui, ó. Aqui tem um triângulo, né? Aqui tem a sugestão de outro triângulo, aqui tem uma abóboda, né? Aqui tem uma linha vertical, linhas verticais, linha mais diagonalizada, espaços rítmicos. Então tudo isso faz parte da composição de uma pintura. Então são conceitos que é interessante aprender, que é interessante pesquisar e saber para fazer uma boa composição. Porque às vezes nós conseguimos até mexer um pouco de uma forma interessante com as cores, conseguimos uma pincelada, uma técnica mais interessante, mas falta ali alguma coisa que não nos deixa satisfeito e tem a ver com a composição muitas vezes. Muitas vezes tem a ver com o exercício de saber utilizar as cores. Por isso eu fiz esse vídeo somente com 2 cores, para começarmos a entender os valores da pintura, ok? Porque depois, para pegar uma pintura mais
aonde entra a pintura, porque isso aqui é uma pré-pintura, né? Aonde entra a pintura já com pigmentos semi-opacos e opacos, começa a entrar branco, pode entrar amarelo ocre, os cádmios, né? Amarelo de cádmio, vermelho de cádmio, cobalto, azul cobalto. Então todas essas cores que são espessas, são opacas, fazem parte da pintura de cobertura mesmo, né? De blocagem das áreas, de distribuição de tinta, né? Então aí são outras etapas da pintura a óleo, ok? Então nesse ponto é interessante nós aprendermos a formar uma pintura através da composição, da compreensão dos pigmentos. A pincelada vai vindo com o tempo, né, e conforme a característica do artista também de escolher os seus materiais preferidos, porque tem artistas que vão se desenvolver a ponto de só usarem tela de linho e pincéis de pelo de mata, porque assim preferem e assim podem custear isso, né? Outros vão preferir uma carreira de pincéis de cerdas firmes, duras, né? Aquele pincel de cabo amarelo, sabe? E telas mais rústicas também, ou mesmo pintura em madeira, com mais tinta, de uma forma mais espessa, né? Então, uma pintura um pouco mais descontraída, né? Então, cada um vai ter o seu estilo. Outros pintores vão misturar as duas coisas, contrastes texturais, né? Então, você vai encontrando o seu através de um exercício constante. Não deixe de praticar a pintura, não deixe de praticar a arte. Seja música, pintura, fotografia, e as coisas acabam se juntando, porque sons são cores, e cores são frequências sonoras, podemos ouvir sons nas cores, ok? Parece meio estranho? Sim, estranho. Mas quando vocês estiverem na natureza, percebam as cores das árvores, as cores do céu, da sombra, os reflexos, as luzes incidentes, os reflexos atmosféricos, tá bem? É uma coisa que faz muito bem pra gente. Então, é isso daí. Bom, e o curioso que eu estou falando sobre reflexo justamente, né, da inclinação do cavalete e tudo mais, e o que aconteceu? A fotografia, quando eu fui assistir o vídeo do resultado da gravação, percebi que a fotografia estava sob reflexo de uma janela aberta. Então, vou fazer um adendo, uma intervenção desse pedaço do vídeo para falar, consertado aqui o reflexo em relação à fotografia. Vou expor a fotografia, mostrar para vocês mais de perto, ok? Como vocês podem verificar. E foi bom acontecer isso. Vamos aproveitar, porque eu vou falar um pouco mais sobre o cabo do pincel. Então, existem pincéis de cabo curto, existem pincéis de cabo longo, existem pincéis chatos, redondos, talhadinhos no meio, então muitas formas de pincel. Por que o pincel tem cabo longo? Para pegarmos aqui atrás. Pincel não é para ser manuseado como se fosse um lápis ou uma caneta, a não ser pincel de assinar, né? Pincel de assinar ou de fazer um detalhezinho muito minucioso num rosto, num olhar, num galinho de árvore. Então você pode apoiar o dedinho na tela e fazer sim, aí pegando mais perto aqui do pincel. Normalmente esses pincéis de detalhe não são de cabo longo, evidentemente, porque não há necessidade. Então, são pincéis normalmente de cabo curto, ou cabo menor, ok? Então, normalmente os maiores pincéis são de cabo longo, justamente para observarmos a pincelada. Então, eu vou ficar de costas um pouquinho para vocês, justamente para demonstrar isso. Então, se eu estou num trabalho grande, normalmente eu vou estar usando pincéis maiores. O tamanho do pincel, a largura, o tamanho das cerdas, é condizente também com o tamanho da superfície, né? Então, se estivermos trabalhando num trabalho como esses, eu não tenho necessidade de um tipo de pincel assim. Pode ser um pincel menor, como eu usei, aqui no número 16, né? Então, aqui é o suficiente para eu distribuir as manchas. Se eu tiver um trabalho maior, eu preciso de mais amplitude para ver a superfície e a pincelada, ver o todo, né? Então, eu vou usar uma distância satisfatória para que eu possa enxergar essas pinceladas e fazer a adequação do pincel. Então, o cabo do pincel é muito importante, vocês aprenderem a manusear, manuseio de dedo, né? O dedo está muito associado ao desenho, né? O desenho a lápis no papel, essa coisa toda. Então, a gente está muito acostumado a trabalhar dedo, assim.
pulso, né? Pincelada com pulso, pincelada com cotovelo, usando o cotovelo. Em trabalhos maiores, pulso, cotovelo e ombro, né? É muito importante a observação sobre os movimentos do corpo, sobre a postura que estamos usando numa cadeira ou em pé mesmo, para não dar dor no corpo, né? Porque a arte absorve tanto esse exercício que fazemos que às vezes passamos hora e vamos para o outro lado do cérebro. Nós vamos para o lado direito do cérebro, que rege a condição espacial, a condição não tão temporal e métrica do lado esquerdo do cérebro, que é o lado prático, mas um módulo mais artístico, mais amplo, onde o tempo se dissolve. Então, o tempo perde significado. Então, é muito normal nós, às vezes, quando estamos tocando um instrumento ou pintando, coisas dessa natureza, ou mesmo as pessoas que fazem tricô, que também mexe, tricô, crochê, que também mexe com o outro lado do cérebro, perder o tempo, né? Fala, puxa, já passou 1h30, 2, 3, nem parece. Então, é isso aí. Adequação de materiais. Pensem sempre nisso. E eu adorei que aconteceu isso e eu resolvi não gravar outro vídeo, tudo de novo, porque achei que o texto estava bem preciso, bem adequado. O que foi dito foi bem adequado. Eu não estava precisando da foto, usando a foto para pintar, como nos vídeos anteriores. Então eu deixei a foto com reflexo. Foi um erro, foi uma falha. E é sobre a falha, sobre o erro também que eu quero falar, que faz parte do desenvolvimento artístico. Arte, em suportes como pintura, como escultura, é modelagem de erros. Então, os acertos são a modelagem dos erros. Nós vamos errando, nós vamos manchando, nós vamos fazendo uma linguagem desfocada e conforme o nosso desenvolvimento, o nosso aperfeiçoamento e acuidade, compreensão dos detalhes, dos materiais, dos pincéis, de pincelada, compreensão de nós mesmos, nós vamos tendo uma autenticidade e vamos modelando, vamos dando foco a essa mancha inicial. Vamos dando personalidade, vamos acertando e ajustando as cores. O erro faz parte do processo. E às vezes a gente acha que está errando e não está. Só está na camada natural que é desfocada, que parece uma sujeira, parece um erro. Não, mas faz parte do desenvolvimento, ok? Então os erros, as falhas, como foi uma falha não ter percebido o reflexo da fotografia, mas tem conserto. Então estou fazendo um adendo aqui e já aproveitei também para falar dos pincéis, ok? Então vocês têm agora o acesso à fotografia para fazer a comparação mais eficiente à obra, como tiveram em todos os vídeos anteriores, e usem as falhas, os erros, não desanimem, a favor de vocês, tá bem? Faz parte, lembrem-se, a evolução é a modelagem das nossas imperfeições. Então nós vamos ajustando o foco, vamos ajustando a técnica, a nossa segurança particular, num processo gradativo e relativamente longo de desenvolvimento. E é uma delícia que seja longo, ok? Porque é uma coisa que podemos fazer a vida inteira. Não tem prazo limitado, não é ginástica olímpica que o corpo vai nos impedir. Se não tivermos uma deficiência, né, visual ou física, seja o que for, nós podemos fazer o exercício da pintura, do estudo da arte, tudo isso até idades muito avançadas. E acreditem, é muito terapêutico, é muito saboroso. Mexe com o nosso estado de apaziguar um pouco a nossa alma, tão metralhada por tanto excesso, por tanta poluição sonora, por tantas características do mundo contemporâneo, né? Então, naturalmente, biologicamente, nós precisamos de um pouco de descanso, e aprender a ver, né? Porque através da arte, nós, quando começamos a estudar arte, principalmente quando chegamos na anatomia humana, no desenho de animais, desse desenho de observação, nós chegamos à conclusão que nós não sabemos ver, nós enxergamos, mas não temos educação espacial e não sabemos ver. E é muito importante, através da arte, do desenho, nos suportes tradicionais, com a técnica acadêmica e tradicional, nós percebemos muita coisa, é muito interessante. Então, sem desprezar a arte contemporânea, que chega aí nessa multimídia, nessa coisa toda, nessa profusão de materiais, de ideias e tudo mais, que tem o seu valor, tem o seu porquê na circunstância contemporânea atual, mas é muito interessante fazer o percurso até compreender o que está diluído e porquê da diluição, ok? Então tá bom.
Vamos juntos, sempre com arte. Continuidade a foto agora até o final com um pouco de reflexo, tá bem? Esse trabalho então está concluído. Poderia haver mais detalhes? Sim, poderia elaborar um pouco mais e desenvolver um pouco mais, mas não tem necessidade. Isso está feito, está preparado agora ou para caminharmos e entrarmos com os verdes, né? Com os verdes claros, com as luminosidades dos troncos e chegar numa coloração interpretativa ou não, porque nós podemos fazer uma proximidade muito grande da fotografia que vemos, ou fazer uma pintura mais interpretativa, vai depender de cada um também, tá? Mas aí é outra fase da pintura, tá bem? Então, meus amigos, muito obrigado pela presença, espero que esse vídeo estimule vocês a continuar pintando, a continuar pesquisando arte, e vamos em frente. Vou deixar o meu contato do meu ateliê, tenho obras sempre à disposição e cursos para acrescentar sempre um conteúdo ao que você já sabe ou fazer uma estrutura de base bem fundada para o desenvolvimento sadio em relação às complexidades e à ornamentação que a arte pode oferecer, tá bem? Então, um grande abraço para vocês, um grande beijo e vamos em frente, sempre com arte, saúde e arte.